Bonjour, pessoas! Chegamos ao fatídico mês de fevereiro. Como você se sente sendo testemunha da história, né? A gente sabe pelo contexto, né? Quando a gente faz, por exemplo, pesquisa histórica, né? Como que a gente sabe nessa questão dos ciclos, né? Muito ligado à astrologia mundana, tá? A gente pega qual é digamos, o movimento que vem, né, no futuro, tá? E o que estava acontecendo lá no passado para fazer uma projeção. Lembrando que previsão não é assim, ai, nossa, tirei aqui ó, do meu terceiro olho, estou vendo o futuro. Algumas pessoas têm esse dom, eu não tenho, tá? Você faz dentro digamos, da lógica da astrologia, né, uma avaliação passada para olhar para o futuro. Que é, na realidade, o que se faz, por exemplo, quando você faz um censo, né? Você vai lá na casa da pessoa, pergunta quantas pessoas tem, né? Quanto ganha, quantos banheiros, quantos, sei lá, dadadadada. Aí você vê os marcos do passado para fazer uma projeção populacional futura. A não ser que aconteça algo disruptivo, né, que é uma palavra que a internet gosta bastante, para que mude, né, a projeção das coisas, você, com as variáveis que você tem e uma amostra do que foi no passado, você faz uma projeção futura. É isso que o astrólogo faz. Nada de místico, nada de ó, né? Então, quando a gente faz essa avaliação dos ciclos passados, né, a gente sabe que nós estamos, né, em um marco de movimento importante no contexto histórico. Então, mudanças políticas, econômicas, sociais. Quando a gente fala de astrologia coletiva, a gente tem um marco, mas a gente sabe que as coisas também vão se desenvolvendo, às vezes, por décadas, né? Então, não é que tudo acontece no mesmo dia, no mesmo ano, tá? Mas a gente já tá sentindo cheirinho, né? Porque, na realidade, essa mudança que a gente vai ter no mês de fevereiro, que é um Saturno entrando no próximo signo, né? Cardinal, está correlacionado com situações que estão dentro do ciclo de Saturno, né? Se você fez o curso tudo sobre Saturno, você sabe o que eu estou falando, né? Em relação a 2018, 19, 20, e um pouquinho antes, 2010, 2011, 2012, né? Então, dentro da sua vida, você pode fazer essa análise também, mas a gente pode também pegar a questão histórica, né, de movimentos que a gente teve. E, claro, questões lá atrás, a gente teve muita coisa nessas conexões de Netuno e Saturno em Áries, né? Depois a gente tem o Saturno também entrando em Áries com a correlação forte de Aquário. Então, a gente sabe que a gente está em momentos significativos que trarão, né, mudanças em sistemas econômicos, né? Questão política, tá? Governança que hoje seria global, né? Porque antigamente, quando a gente avalia os marcos, a gente teve muita guerra civil, né? Guerra civil americana. A gente teve, por exemplo, guerras santas, muitas. A gente teve, acho que, se eu não me engano, a terceira fase da Revolução Industrial, porque naquela época aconteceu em três fases, né? Três ou quatro, três, se não me engano. E agora o que seria, né? Porque agora a gente está no mundo globalizado. Eu estou aqui com meu celular na mão, eu tenho acesso a coisas que não estão só no meu campo de ação, né? Então, o fator aqui ele é muito mais exponencial, tá? Então, nós temos um marco já a partir desse mês, e aí eu quero que você, que a gente vai trabalhar mais na astrologia natal, né? Quero que você comece a perceber o que nessa virada, tá? Nem vou falar só de fevereiro, né? A gente está olhando aqui para os trânsitos, mas pensa sempre como um grande relógio, um grande processo, tá? A gente tem agora para os próximos 3 meses uma certa aceleração, sabe? Até quando a gente tem aquele estopim ali em abril com a conjunção de Saturno e Marte, tá bom? Então vamos olhar aqui. 1º de fevereiro, a gente abre o mês do carnaval, né? Com uma lua cheia em Leão. Né? Uma lua cheia é sempre o ápice de uma visibilidade. Também expõe, né? Deixa questões muito óbvias de situações que aconteceram lá em julho, lá no finalzinho de julho, agosto do ano passado, o que estava acontecendo na sua vida, né? O que agora fica muito assim na cara, onde que é a área de leão do seu mapa, tá? Porque não é a mesma coisa para todo mundo. Ter um pouquinho de atenção, porque é um dia um pouquinho tenso, né? Tem algumas oposições, então para quem usa Plutão, oposição com Marte, lá no final do dia, lembra que essa lua está aplicativa, né? Então não se apegue muito aos números, das 19 horas, não, é um processo que na realidade já vem vindo na semana anterior, tá? Nessa lua crescente, né? Então, questões, claro, aqui é uma questão mais de governança, de líderes, né? Questões globais. A gente sabe que a gente pode ter um líder carismático, a gente pode ter aquele chefe mandão, impositivo, né? Então, a gente pode ter questões que ficam muito expostas. E se a gente for pegar daí correspondências lá com a fase de final de julho, agosto, o que estava acontecendo, né? A gente tem bastante coisa acontecendo aqui no Brasil. Mas você pode olhar também para a sua vida. Então, qual foi o ponto que agora
chega nesse momento de amadurecimento, sabe? Que você olha, principalmente para aquela área de leão do seu mapa, e você diz assim, tá, agora deu aqui, sabe? A gente pode estar com um pouquinho de rancinho, tá? Não vou negar. Mas é porque a gente enxerga algo que tem um potencial, às vezes, de mudança, mas a gente se sente, sabe, um pouco incomodado, mas não sabe muito bem ainda para onde as coisas estão indo, né? E a gente almeja, né? A gente quer um movimento ali, tá? Então, calma, tá? Calma, não precisa se precipitar, não toma decisões aí no rompante, né? Tá? A gente tem uma quadratura com Marte, não aceita provocação também, tá? Vê muito qual é o eixo, isso vai ser bem importante para fevereiro, tá? Depois mais para frente eu vou falar por quê. Porque fevereiro, ele é o mês que se entrelaça com o mês de agosto, por causa dos eclipses, tá bom? Bom, nós temos então esse primeiro dia aqui, tá? Para a gente ter um pouquinho de atenção, coisas que ficam, né, mais expostas também, mas ver toda essa correlação, tá? O que vem acontecendo nos últimos 6 meses. Teve alguma situação uns 3 dias antes aqui que começou a ficar um pouco tensa, sabe? Às vezes a gente tá mais irritada, fica alguma coisa que tá insustentável, que você não tá mais aguentando, tá? Obviamente, você sabe que depende do seu mapa, tá? Não vou precisar repetir isso aqui todo santo dia, tá? A astrologia natal, ela é individualizada, tá bom? Aqui eu vou dar uma varredura geralzona, mas pra gente ir aprendendo a olhar, né, o que tem de possibilidade em relação à nossa própria vida, tá? No dia 2 de fevereiro, a gente continua naquele Hans, né? A gente tem oposições aqui que elas são um pouquinho não existe como se fala o menos pior, né? Um pouquinho melhores, mas assim, ainda assim, não é um chuchuzinho de dia, né? Então a gente já vem nessa lua cheia, né? Essa lua ainda tá super visível no céu, tá? Ela faz uma oposição a Vênus, ok, Vênus é benéfica, né? Tem uma oposição a Mercúrio. Então, cuidar aqui, como é um dia da lua, né? Então a lua rege esse dia. Às vezes aquelas. Se teve aquele cutucão com mate, sabe? Alguma coisa que a gente não tá muito disposto, né? Por exemplo, a conversar, a fazer acordos, né? Isso num contexto mais mundial pode ser bem significativo, mas na nossa vidinha mundana, observar muito alguma coisa que você não está concordando, que está cansativo também, que às vezes a gente precisa mudar o ângulo de visão, tá? E não é fácil, tá? Tem coisas também que acontecem de ordem externa, né? Então, se tem alguma coisa que está te motivando a mudar de cenário, a interpretar uma situação por um outro olhar, geralmente ela não vem chuchuzinha, sabe? Aquela coisa que fica muito escancarada. E às vezes pode ser um fator até surpresa. Alguma informação que você não tinha acesso, alguma coisa, né? Ou alguma situação com alguém que você diz assim, nossa, sabe? Aquele fator que te faz pensar e refletir, mas não que ele venha de um campo sutil de tipo, tudo bem, né? É um momento também para ter um pouquinho de atenção com a questão da informação, sabe? Principalmente quando a gente tem ideia fixa sobre alguma coisa. Às vezes a gente é a pessoa que está com uma certa dificuldade de mudar um pouco, né? De enxergar as coisas com o outro tom, tá? E claro, por exemplo, digamos que para você isso aconteça numa área de relações, né? O eixo 1 e 7, tá? Observar o que está dentro dessa semana que vem vindo, o que está meio desagradável nas relações, sabe? É aquela velha história, a gente também tem que escolher as nossas batalhas, né? Então não entrar em qualquer discussão, sabe? A gente não muda a opinião de ninguém, e quiçá a gente conseguir fazer uma articulação e entender uma situação para mudar a gente, né? A gente quer mudar o mundo e às vezes não consegue nem fazer uma mudança de hábito, né? Então aqui tem um pouquinho de atenção, tá? Claro, se você tem essa condição no seu mapa natal, para você é muito mais relevante, tá? O que seria ter essa condição? De repente você tem um entrelace tenso, né, entre Lua, Vênus e Mercúrio, e esse é um ponto ativo no seu ano, né? Então você está, por exemplo, cara de Câncer como signo ativo e a Lua é um dos representantes do ano para você, tá? Ou você está com muitos planetas, né, nesse eixo de Aquário e Leão, para você ter muito mais relevância do que para mim, por exemplo, que não estou, tá? Então sempre respeitar a individualidade astrológica. Bom, depois do dia 3, terça-feira, dia de Marte, tá? A gente tem essa lua, então, que ficou fora de curso, ela ainda na madrugada, que lembra que é madrugada de terça, mas pela astrologia o dia começa quando? Já falei aqui, né? Quando o sol raia no céu, né? Então, ali, meia-noite e meia, ainda seria para astrologia o dia da segunda, né? O dia da lua, tá? Começaria só aí. Agora, aqui o dia tá amanhecendo por volta das 5:30 da manhã, 15 para 6, né? Então, ali é que começa realmente a contagem do dia, tá? Nós temos uma lua, então, que mergulha, ela sai, né, dessa questão leonina que ela estava nos últimos 2 dias e meio ali, que explodiu com essa lua cheia, com oposição de Marte, né? E agora ela vem
com um processo que envolve a questão mercuriana, que é virgem, tá? Então, uma visão mais prática, mais pragmática, o que é útil, o que não é. Às vezes, nesse ápice de uma alunação, né, você tem essa lua ainda indo para um lugar que é mais lógico, mais racional, às vezes até os rompantes, né? Quem nunca, vai? Quem nunca, no momento da vida, teve um tchá! E aí, depois que passou, você começa a analisar. Você começa a dizer assim, ih, calma também, né? Exagerei no tom. Ou, claro, alguma situação ao seu redor que atingiu um ápice, um estopim, e aí depois ela vai, né? Vai se assentando, como a gente fala, tá? Ou a gente começa realmente a ter acesso a uma informação que traz mais riqueza de detalhe, para entender como a roda está girando realmente ao nosso redor, tá? A gente tem os nodos aqui, ficam rapidinho, né? Já vão mudar no dia seguinte, né? Direto. A gente pode ter um processo ligado aí ao eixo de peixes e virgem, né? Principalmente como a lua entra no ponto onde a gente está com o nó do sul. Aqui pode ser um dia interessante para a gente observar o que, que a gente vai entendendo que deu, sabe? Por quê? Porque a gente vai ter uma conexão, ou seja, uma conjunção direta com o nó do sul e, claro, obviamente, uma oposição ao nó do norte, tá? O nó do sul, imagina que ele tem uma natureza mais saturnina, o nó do norte é mais jupiteriano, tá? Então aqui é aquela coisa que às vezes a gente tá travado, a gente tem uma dificuldade de desapegar, né? A gente se acostuma até com o que é ruim, você já percebeu? A gente aprende muito isso em relacionamento, né? Depois que a gente sai, a gente diz assim, meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça, criatura, né? Então, a gente entender onde que tá esses apegos, onde a gente está com uma certa dificuldade de mudar de postura, tá? E qual situação que se apresenta que faz a gente enxergar isso, certo? Lembrando que você vai ter, claro, que avaliar o quão relevante isso para você, né? Que eu tenho meu Saturno em Virgem, então geralmente eu percebo. Mas, de repente, você pode ser um dia passa batido, porque, como eu falei, tudo depende da promessa natal. Ou seja, o que tem no seu mapa natal e não um trânsito genérico, tá? Nós temos ali, para quem usa Urano, então, Urano indo para o seu movimento direto, né? Ele vai agora sim, ó, abraça, né? Ou, digamos, a sua causa e vai, porque mais para frente ele vai entrar em Gêmeos. Então, ele está realmente agora na finaleira do processo que a gente começou lá em 2018, né? Na realidade, ele entrou em Touro em 2018, depois voltou, aí entrou realmente em 2019, né? Urano, é mudança, mas assim, a mudança de Urano, ela é de ruptura, de quebra de estrutura, né? A gente viu desde 2018, 2019, muita mudança, né? Nas questões, como eu falei, de lei de trabalho, ainda a gente está agora nesse fechamento muito simbólico, né? A discussão da escala, né? 6 por 1, parece que vai mudar, parece que vai votar, quem é a favor, quem é contra. Mas a gente já vê acho que muita coisa mudou, até porque a pandemia acelerou muitos processos em relação à questão do trabalho em si, né? A questão do meio ambiente também sendo uma pauta importante, a gente começou a ver muita coisa sendo produzida em laboratório, né? Carne de laboratório. A gente teve também uma onda ali com a questão como é que é, de alimentos, né? Por exemplo, veganos ou vegetarianos também, com aquele, como é que é, hambúrguer do futuro, que nem sei que fim levou, teve um investimento massivo, né, de pessoas como o cara lá da Microsoft, o Bill Gates, e aí não ouço mais falar. Depois, magicamente, né, começaram realmente a produzir carne no laboratório, parece que tem umas 2 ou 3 empresas, e agora, de novo, magicamente, coincidência, né, gente, esse astrólogo, é tudo coincidência, tá bom. Teve a inversão da pirâmide alimentar, né? Então, nessa questão de sustentação, né? Subsistência, né? Que se fala do homem, né? Então, inverteu, colocou muito a questão da carne, que antes era mais demonizada na base da pirâmide, né? Enfim, ainda demoniza um pouco da gordura, né? Mudou, mas não mudou tanto, mas assim, o cereal, que antes era o carro-chefe, né? Dos Estados Unidos, e a gente sabe que a gente teve muito a questão do lobby da Kellogg's, mudou. E isso é uma quebra de paradigma muito importante. Então, a gente sabe que nada é por acaso, né? Eles estão preocupados com a população, com as diretrizes das criancinhas, né? Alguma coisa tem. A gente já começou a ver o quê? Não sei se vocês observam isso, mas isso é muito interessante, você observar os indicadores e o que começa assim, ó, a pipocar. Ontem eu fui no supermercado e assim, o que tem de bebida sendo colocada com proteína, né? Então, assim, tem agora uma água que tem 20 gramas de proteína. Eu comprei um negocinho assim, eu me iludo, tá? Essa pele precisa de colágeno, tá? Chegando até 50. Então, assim, eu comecei a ver muito produto com mais proteína, né? Então, eu comprei um suquinho ali que também
0 calorias e 20 gramas de proteína. Deixa eu me iludir, não me julguem, tá? Mas enfim, a gente vai vendo o movimento acontecendo. Eu acredito que essa questão de comida sendo produzida, né, que começou a ficar mais visível e mais palpável dentro desse período, agora com gêmeos vai pulverizar, assim, vai pulverizar no sentido de ter cada vez mais acesso mais rápido, sabe? E claro, a gente sabe também que a gente já teve um salto, né, com a questão de tecnologia, com essa questão também de Plutão em Aquário, mas com o Urano em Gêmeos fazendo um trígono com esse Plutão em Aquário, meu Deus, assim, eu fico muito curiosa para onde a gente vai chegar. Aliás, eu sou assim, a pessoa que adora uma teoria da conspiração, tá? A minha mente lógica, racional, sensata diz, pelo amor de Deus, Neme, né? Mas eu gosto, tá, gente? Então, assim, eu tava vendo uma entrevista com o Elon Musk, que ele fala, né? Que ele fala assim, a gente já está num ponto em que a IA está ficando tão, né, assim, realista. Por exemplo, você vê um vídeo, essa integração, né, com a realidade, que você já não consegue mais distinguir o que é o que não é, né? Se é aquela pessoa, se não é e tal. E isso tende, assim, assim, a explodir, né? E quem me garante que a gente já não fez isso e que agora a gente vive numa realidade que é simulada por uma IA? Porque se a coisa é tão integrada, quem garante que não tem, né? Sei lá, um avatar. Eu sou um avatar de alguém aqui me comandando. Aí eu fiquei, interessante. Preciso conversar com quem está comandando meu avatar. Tem algumas coisas que eu não estou gostando. Mas, enfim, a gente vai ter uma aceleração muito grande, tá? Nos próximos 7 anos, principalmente. A gente sabe que dentro de um contexto histórico não é tão chuchuzinho, tá? A gente teve, assim, a Grande Guerra. As guerras sempre trazem avanço tecnológico, infelizmente, né? É aquela coisa, tem o ônus, mas também tem avanço tecnológico na medicina, né? As coisas também ficam um pouco sem critérios, né? Para a questão de explorar, né, a tecnologia, que é uma tecnologia de guerra, né? Enfim, vamos ver o que vem pela frente. Lá no dia 4, que é uma quarta-feira é dia de Mercúrio, até mais chuchuzinho. A gente dá um respiro. A gente fala assim, o que é legal? Essa lua, ela está, né, sendo, assim, dirigida, como a gente fala, tem uma governância de Virgem, lembra? Né? Então ela está à mercê do cara que comanda o dia. E aí faz um sextil. Um sextil é sutil, tá? Bem sutil, mas aqui já é no momento em que justamente aquele sol já raiou, então já é quarta-feira, tá? Então a gente já tá com um tom um pouquinho mais ameno. Lembra, então, quer dizer que esse dia vai ser lindo? Uhul! Não, né, gente? Porque eu não sei. Aqui a gente tem um tom ameno imagina que é sei lá, o clima, tá? Ó, vai estar gostosinho. Vou pegar meu biquininho e vou para a piscina, tá? Isso é um contexto geral. Mas se no meu mapa tiver alguma tensão, inclusive que esse ponto ele extrapola, porque Júpiter aumenta. Mas aumenta o quê? Né? Então, ele pode extrapolar. Depende do seu contexto. Em linhas gerais, está mais favorável. Se você fosse escolher, né, um ponto de eletiva e outros 500, né, astrologia natal, tá? Aqui é um bom momento, por exemplo, para você refletir. Não sei quem gosta de meditar, escrever, né? Tirar da cabeça as caramiolas e as preocupações, porque esse é um mês que na realidade já pode vir vindo, sabe? Sabe quando como eu falei, a gente está às vezes querendo uma mudança, mas a gente não consegue colocar de uma maneira concreta ainda, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu começo, né? E aí a gente vai o quê? Procrastinando, depois eu vejo, depois eu faço, e uma coisa vai, né? Vai assim, levando com a outra, quando a gente vê, a gente tá numa bola de neve, tá? Esse é um excelente dia para reflexão em relação a projetos que são, claro, grandes dentro do seu contexto de vida, né? Se você tiver, por exemplo, digamos que isso aqui pegue uma boa relação entre casa 5, casa 7, né? Pode ser uma questão de relações. Ah, sair, me divertir, eu retomo contato com alguém que é bacana, pode ser no campo amoroso, mas não necessariamente, né? Se você tem filhos, um bom momento, se você pega essa correlação de 5 e 7, sabe? Sabe, né? Eu sei que é uma quarta-feira, mas assim, né, quem tem mais de um filho faz o dia do filho único, né? Vê aí com quem que vai, o outro fica com o pai, ou, né, se não, o pai não é presente, enfim, que a gente sabe que é uma realidade. Fazer alguma coisa divertida. Então, você pode pegar o tom do dia para fazer um planejamento do dia também, né? E aí, claro, se você tem uma base de astrologia natal, inclusive se você quiser aprender, terei uma turma agora de promessa natal, aí você consegue realmente cruzar, né? Qual é a sementinha que você está regando nesse dia, tá bom? E aí é legal, por quê? Porque você vai vendo não só o dia,
tá? O interessante é você ver o processo das coisas, tá bom? Porque esse Júpiter aqui está retrô. Só que a partir do dia 11 de março, esse Júpiter vai entrar no movimento direto. Aqui ele tem uma ativação da Lua. Nós vivemos no mundo sublunar, né? Então a Lua é uma grande ativadora. Eu observaria o que vem se movimentando, então terça, quarta aqui, que às vezes de uma maneira muito sutil você pode perceber a coisa andando bem mais rápido ali a partir do dia 11 de março para frente, tá? Bom, depois nós temos na quinta-feira é dia de Júpiter, né? A Lua, ela vem, ela faz um toque ali sutil com Urano, mas ela faz uma oposição com Saturno. Então, veja bem, embora a gente tenha uma boa conexão aqui já no início, né? Claro, no desenvolvimento das 24 horas, é por isso que a gente, por mais que a gente coloque as coisas fatiadas, elas não são, sabe? Quer ver? Eu dou um exemplo quando eu faço atendimento. Eu sempre falo que é reloginho, mas não é um reloginho de parede, tá? Ah, é 5h17, então é 5h17. Não, eu quero que você imagine, já que a luz visível é um fundamento importante da astrologia, quando você está lá assistindo o pôr do sol, o sol está se pondo, certo? Então a luz está findando. Não é que a gente vai tocar um interruptor e pá, ficou noite. Não, não, é um processo. Então entenda tudo como um processo, sabe? E às vezes tem um momento estopim desse processo. Porque essa lua, ela vai fazer uma oposição com esse Saturnão. E por que isso aqui é relevante? Lembra que a Lua é um grande ativador? Porque essa Lua cutuca esse Saturno, e esse Saturno, esse cara, ele vai mudar de signo ali por volta do dia 13. Então, aqui, nós podemos ter algum cheirinho que se correlaciona com certo fechamento do ciclo de peixes, né? E o que seria já essa novidade, né? Ou esse ponto que vai abrir, principalmente ali a partir do dia 13 para frente, tá? A Lua, ela vai ficar um período aqui fora de curso, mas a partir das 6h30, ela entra em signo cardinal. E ela vai o quê? Ela vai fazer uma oposição à área de Áries, que é justamente onde esse Saturnão vai entrar. Observa muito. Dia 3, dia 4, 5, até de repente 6, né? Se tem alguma coisa que se apresenta para você que envolve, de repente, essa cúspide aqui com peixes e Áries, né? Ou até na oposição ali, tá? A Lua em Libra, ela tá aí ligada a Vênus, né? Então, Vênus é o planeta, né, do amor, da beleza, da harmonia, né? Aqui a gente tem uma Vênus que tá ligada ao planeta feminino também. Mas ela faz algumas tensõezinhas, né? Ela faz um toque de oposição com o Netuno, isso aqui é mais geracional, tá? Pega mais o coletivo, opa. A não ser que você tenha uma condição, nem eu tenho a Lua e Netuno exato grau. Aí para você é mais relevante. Eu, por exemplo, não percebo nada de Netuno, tá? Aqui a gente pode ter, de novo, como tem umas tensõezinhas um pouquinho antes, cuidado com as coisas que colocam a gente com uma visão distorcida de uma situação. Ou, às vezes, induzindo a gente pensar porque é mais agradável, né, olhar para uma situação com os olhos que me cabem, né? Por quê? Porque às vezes a gente não tá vendo as coisas com uma clareza que necessitaria, tá? Lembrando que aqui já tá pegando a posição desse Netuno lá em Áries, tá? Aí nós temos um Mercúrio fazendo uma quadratura, né, com Urano, tá? Aqui geralmente a gente poderia ver, se tivesse, por exemplo, em pontos de ativação, né, questões ligadas à tecnologia, a gente pode ser literalmente, tá? Questões tanto com transportes, queda de luz, acidentes, mudanças bruscas, né? Tá? Se para você é relevante, por exemplo, você tem o Mercúrio também quadratura Urano, tá? Para você é muito mais relevante. E lembrando que Urano não é chuchuzinho, tá? Urano ele vem com essa mudança que ela tira a gente de um padrão, ela deixa a gente assim meio uou, sabe? Eu brinco que é quando a gente tá nadando lá de jacaré na praia, bem feliz, achando que vai pegar onda, né? Aí você acha assim que pega onda, quando vem aquela onda te dá um caixote. Aí você raspa a barriga, aí você tenta sair da água com um pouquinho de dignidade, não consegue. É mais ou menos isso, tá? Assim, a mudança de Urano, ela não é estruturada, planejada, pensada. Tanto que ele é o cara que fala da inovação, mas a inovação ela vem o quê? Você quebrar ou pensar totalmente diferente de um paradigma. Isso é desconfortável, tá? Então, grandes mudanças uranianas, elas não vêm no conforto, não. Aqui pode ser a gente, de repente, mudando completamente a visão sobre alguma informação, inclusive no âmbito coletivo. Ah, estava todo mundo falando que era assim, opa, agora tá reviravolta no caso, né? Tem uma situação assada, tá? Mas lembra que esse Urano ele já está vindo nessa quadratura, tá? E que agora é só o momento que ele executa ela. Então, às vezes, a gente pode perceber até um pouco antes isso, tá? Aí a gente tem a Lua fazendo um trígono com Plutão. Trígono são aspectos um pouquinho mais sutis, né? Quer dizer que a coisa flui, mas, de novo, é uma fluidez para quê? Uma fluidez com Plutão, signos de ar,
tá? Então, às vezes a gente pode ter alguma coisa que se prolifera de informação rápido, né? Então, uma coisa vai favorecendo outra, tá? Em questões ligadas, por exemplo, a sistemas, né? Então, sistemas econômicos, sistemas bancários, coisas aqui que precisem de negócio, de negociações, papel moeda, né? A moeda que hoje em dia, né, a gente fala de papel moeda, mas nem é mais, né? Eu nem sei quando foi a última vez que eu peguei uma nota, né, de dinheiro na mão, tá? A gente tem tudo em informações, né, no nosso aplicativo, tá? Que poderia ter uma correlação com isso também, né? Enfim, vamos observar. Aí, na sexta-feira, né, sextou, famoso sextou, temos uma regência venusiana, tá? A Lua, ela vem, ela fez um cutucão, essa Lua, ela tá em Libra, mas ela não tá tão chuchuzinha, né? Por quê? Que ela faz essa oposição com Netuno, no meio tempo tem um atrito de Mercúrio e Urano, né? Então, às vezes, discussões, brigas por coisas que uma pessoa está enxergando de uma maneira, outra pessoa está enxergando de outra. E já aconteceu com vocês que às vezes a gente vê uma grande discussão e a gente diz, por que essas pessoas estão discutindo? Porque às vezes as pessoas estão defendendo a mesma coisa sem nem perceber, né? Só com nominhos diferentes, né? Ou às vezes a discordância é tanta que não faz o menor sentido, né? Que a gente diz assim, tá, mas nem estão falando sobre a mesma coisa, né, essa discussão não tem fundamento, né? Acontece também com a questão de uma cortina de fumaça aí. Às vezes a cortina de fumaça também é intencional, né? Para os grupos que favorecem. E aí a gente tem essa Lua tocando esse Plutão e depois na sequência esse trígono com o Marte, né? Então a gente pode ter às vezes algum assunto, né, que fica muito óbvio depois de uma certa confusãozinha, tá? Claro que a gente tem muitas questões de redes, então redes sociais, né? Tudo que se conecta em rede aqui. A gente já pensa em redes sociais, tá? Mas não necessariamente, né? Todos os sistemas integrados, tá bom? Aí a gente tem a Lua fazendo uma quadratura, né, no início da tarde com Júpiter, tá? É uma quadratura com benéfico, mas de novo, quando a gente tem tensões com benéficos, ainda mais em retrogradação, o que a gente tem que cuidar? Esse Júpiter está bem posicionado, mas ele deve obediência para essa Lua, lembra? Que pode ser aquele ponto em que a gente exagera no tom. Às vezes uma coisinha que é pequenininha, nossa, tempestade sobre aquilo. Se é uma lua ligada, né, à questão libriana, às vezes a gente pode ter, que é uma dignidade de Saturno, né? Às vezes a gente pode ter uma questão política, de acordos políticos, né? No que seria a política do que deveria ser e não nesse círculo que virou hoje, tá? A gente pode ter, às vezes, alguma situação que acelerou muito e que, às vezes, por ela expandir, aumentar, chega um ponto que a gente precisa o quê? Opa, alguém contém esse negócio aqui? Porque todo crescimento exagerado, às vezes ele, né, vira, como eu falei antes, uma bola de neve, tá? Ao mesmo tempo, pode ter uma percepção interessante, bacana, que faz a gente enxergar a verdade com outro olhar, né, com outro ajuste aí, né, de óculos. A Lua, depois ela faz um trígono com o Sol, então esse é um dia meio híbrido, como a gente fala, né? Tá bom, mas tá ruim, mas tá bom, né? A gente tem uma coisa que dá um toque de fluidez, então as coisas tendem a ir se resolvendo, sabe? Aí a gente vai ter o quê? Para fechar, né? Um Mercúrio entrando em peixes. Só que peixes é a debilidade deste Mercúrio, né? E aí o que nós temos? Nós temos um momento que é legal já começar a perceber, porque esse Mercúrio vai retrogradar, né? Aliás, eu tenho a data aqui, já vou dar para você ficar atento, ó. Ele entrou em peixe. Se ele entrou em peixe, já começa a ver, porque se ele vai retrogradar, ele vai retrogradar nesse signo, tá? Então tem coisa que quando o planeta ele entra no signo de Gêmeos que já mostra qual é, tá? Então do dia 26 de fevereiro até 20 de março, ele vai retrogradar em peixes, tá? Então às vezes pode ser alguma situação que ela se apresenta, mas que depois ela vai ser reavaliada, revisitada. O ponto bom é que Júpiter está bem posicionado, né? Ele está numa área que olha com bons olhos para a área de peixes e também está em dignidade, né? Então, às vezes pode ser até a gente retomando, né? Nem toda retrogradação, ela é ruim, tá? A gente retomando alguma vantagem que antes a gente não estava percebendo, né? Mas a gente já teria que dar, digamos, ficar atento ao que aparece aqui, tá? Bom, depois, no sábado, aí nós temos a Lua estimulando um ponto interessante, porque ela digamos, dominada, né, por essa Vênus, e agora ela está fazendo um tete a tete bonitinho. Agora eu estou conversando bem com quem manda em mim, né? Então a gente pode ter também soluções, resoluções, né? Poxa, eu estava ali negociando algo com alguém, tentando fazer um acordo, estava difícil, né?
uma pessoa só estava querendo. A pior coisa de uma negociação é que todo mundo só vê a vantagem para si, né? Aí chega um momento e diz assim: não, tá, agora tá fluindo, agora a gente conseguiu arquitetar isso, pensar naquilo e tal, né? Seria interessante ver num contexto mundial, embora a gente não esteja, né, nos bastidores. Vocês já pararam para pensar que a gente só assiste o que é palco? Cara, eu queria ser uma mosquinha. Eu queria ser uma mosquinha para ver o que acontece nos bastidores. Acho que eu não ia ter estômago, né? E eu não tô falando nem da questão política, mas de governança no geral, sabe? Com questões assim sabe, de regulação, de regulamentação. Nossa senhora, eu acho que tem coisas que, assim, o que se projeta, né, nesse palco que todo mundo vê, que todo mundo torce, que todo mundo odeia, que ama, que não sei o quê. Aí lá por trás é só né, um laissez-faire, laissez-passer. Enfim, vamos ver o que começa, né, às vezes a fluir um pouquinho melhor. Como nem tudo são flores, aí a gente tem uma lua fora de curso, tá? A lua fora de curso, tem muitas teorias sobre ela, tá bom? O ideal é que você não inicie nada novo, ainda mais que ela vai entrar numa debilidade, tá? É como se fosse, né, como falo em alguns textos, um cavalo desgovernado, tá bom? Você não consegue ver muito bem para onde vai o direcionamento dela. Como eu respeito muito as regências, ainda assim uma lua que, embora ela esteja fora de curso, antes de entrar, ela ainda é, né, ligada a uma benéfica, tá? Aí a Lua entra nessa debilidade que é Escorpião, mas ela faz um bom aspecto com o Mercúrio, que está lá em Peixes. Lembra? Acabou de entrar? Primeira ativação da Lua de Mercúrio. Ou seja, esse movimento dia 6 para o dia 7 é importante para você ficar esperto, ainda mais se você está com signo ativo, que é Peixes, onde está esse Mercúrio, tá? O que pode apresentar que depois vai ter correspondência lá na frente com a retrogradação, tá? Às vezes já pode aparecer aqui um cheirinho, né? Às vezes pode ser uma decisão também estratégica que você tá, às vezes você estava ali, não estava enxergando, né? Percebe, tá? A gente tem a Lua, claro, fazendo também bem no finalzinho, né? Da noite ali uma quadratura com Plutão. Aqui no contexto geral, teria que ver se tem alguma questão sendo negociada, acordos, né? Coisas que são estratégicas. Uma coisa que é o que né, se apresenta, outra coisa é o que realmente é em termos de informação, porque, de novo, a gente sabe que tem muita coisa que passa uma manteiguinha, né? Principalmente na questão do coletivo para ser aceito, tá? Na nossa vida, entender a dinâmica das conversas, né, que surgem nesse momento e o que é válido a gente se desgastar. Porque lembra que esse Mercúrio vai ficar retrógrado. Então, às vezes, a gente está aqui, uau, defendendo coisas, né? Ou na nossa vida, insistindo em coisas que lá na frente a gente vai ter que pensar assim, acho que eu vou ter que reavaliar aqui o esforço que eu coloquei, né? Então, assim, não pega as coisas, sabe, para o coração, como falam, né? Tenta ter uma questão mais observacional, mais estratégica. Se você tem muita coisa em água, né? Às vezes você já está sentindo o cheirinho, sabe? Aquela percepção, aquela coisa, ninguém precisa me falar nada, mas já estou vendo aqui que tem alguma coisa se movimentando. Não é para você ficar paranoico, né? Com uma lua escorpião, mas é para você ir atrás dessa informação. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Então, por exemplo, onde que está essa dinâmica de peixes e escorpião no seu mapa? Tá? O que elas representam na sua vida, tá bom? Então, onde que abre esse trígono de água, tá? E aí você, de repente, percebe, né, de uma maneira mais clara, pela tradução da astrologia, né? Que é para isso que serve, né? Esse grande relógio que a gente tem na nossa mão, tá certo? Bom, vamos observar, né? É um mês muito importante e eu acho que tem muita coisa que vai começar a pipocar, né, nesse mês e que a gente vai entender realmente lá com os eclipses, né? Como eu falei, a partir ali de junho, julho, agosto para frente, tá bom?